Saudações a todos. O texto número 2, a parte 2, sobre reforma administrativa. Analistas e pesquisadores, e vi isso estudando, eles estão dizendo e escrevendo que os mesmos motivos que fizeram o governo atacar os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários são os mesmos motivos para atacar os direitos do servidor público federal, estadual e municipal. São os mesmos. A máquina gasta muito, tem muita despesa, então vamos cortar no servidor, vamos cortar no trabalhador, vamos cortar no aposentado. Enquanto isso, a elite da política brasileira, do legislativo, do judiciário brasileiro continua intocável nos seus privilégios. E nós temos que pagar a conta do gasto público. E não é justo. Isso não é justo. Mas existe uma motivação de ordem filosófica, social e internacional em cima disso. Uma proposta, uma visão filosófica, além de política, por trás de tudo isso. Eu leio um trecho aqui. A intervenção do Estado na produção econômica tem lugar unicamente quando falte, ou seja, insuficiente, a iniciativa privada. Esse é o princípio do Estado único. Então o Estado só vai atuar no sistema econômico, social, educacional do país quando a iniciativa não quiser ou não puder. Só. Então o objetivo do Estado mínimo é entregar tudo para iniciativa privada. Ou seja, vão privatizar tudo. O patrimônio público mineral, o nosso território, as nossas riquezas já estão sendo privatizadas. A pretexto de que o governante público, aquele que tem mandato, que se elege para exercer políticas públicas, esse gasta demais, esse não tem competência. Então vamos dar tudo para a iniciativa privada. Vamos encher as burras dos bancos e dos governos internacionais. Isto que eu li agora do Estado Único, isso está dentro da Carta de Lavoro de 1927, que é a expressão máxima do fascismo e que gerou a Segunda Guerra Mundial. Por princípios como esse que querem desencadear desordem e caos no mundo, guerra fratricida entre nações e entre povos. Porque à medida que vão tirando todos os direitos do ser humano a benefício de classes privilegiadas, é o início do caos. Porque essa turma dos privilegiados vai viver de quem, se não tem quem trabalhe e não seja remunerado bem a quem trabalha? Pelo justo, e ainda uma justiça fiscal. Porque é só nós que estamos pagando imposto. Tem uns beleza aí no país que nunca pagaram imposto. E são os que ficam futricando propostas como essa para acabar com o trabalhador, com o aposentado e com o servidor público. Então buscam lá de fora filosofias e propostas que vão representar o desencadeamento de guerras fratricidas. Não está aí agora propaganda para vender arma doidada? Antes era 20, depois 40, agora é 60. 60 unidades de arma para cada um. Quem é que tem recurso para pagar um revólver 4, 5 mil reais? Quem? Milícia, ex-policiais, o crime organizado. Aliás, é uma coisa meio esquisita, gente. Crime organizado, todo mundo fala crime organizado. O crime sempre foi organizado, então. E o Estado democrático de direito? Aí, está desordenado. Todos os direitos adquiridos ao longo de toda a nossa história republicana, você foi pelo ralo. As propostas que o Estado busca
com seu objetivo e finalidade, é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Quando querem criar uma comissão de avaliação de servidor, e nessa comissão só cargos de confiança, é para estabelecer a perseguição política e o domínio do governo que está no poder. O servidor público com estabilidade, nós defendemos a estabilidade por uma razão muito clara, muito clara. O servidor público concursado, ele adquire a estabilidade, tem que ser assim, porque ele representa a sociedade. Ele não pode ser atingido por interesses políticos partidários. Não é difícil entender isso aí. E essa reforma vai nos encaminhar para só cargo de confiança, com o nome, vê se eu acho aqui, com o nome de, o novo regime jurídico que eu falei na parte primeira, cargo com vínculo de experiência, tempo determinado, indeterminado, o cargo típico de Estado, que aí excepciona os juízes, promotores e a segurança e o delegado, o cargo de liderança e assessoramento. Esse cargo de liderança e assessoramento sem concurso e sem estabilidade, sem concurso e sem estabilidade, esse vai substituir os efetivos. E o efetivo que não quiser dançar a música do governo de plantão, ele é submetido a esse comitê de avaliação, e adivinha o que vai fazer? Vai ser suspenso se não for para a rua. E isso está escrito, eu tenho a cópia aqui, do que é hoje, artigo por artigo, do que é hoje e artigo por artigo da reforma administrativa. E o crime perfeito, que eles acham que é perfeito, vai ser, através do cargo de liderança e assessoramento, passar com o tempo a substituir o servidor com estabilidade. Então, essa deles dizerem, não, a reforma só vai valer daqui para frente, negativo. Vai atingir a estabilidade do servidor dessa data para trás. Vai punir o servidor com estabilidade, que não quiser pegar a cartilha política partidária do governo de plantão. E eu repudio isso aí. Eu não aceito. Eu tenho que gritar. Eu tenho que dizer da minha indignação. Eu tenho que preparar o espírito de vocês para não se iludirem agora, para não sofrerem depois, porque depois vocês vão sofrer. Como o empregado está sofrendo. O empregado não tem mais acesso à justiça do trabalho. O empregado agora, ou ele senta com o patrão e obedece às ordens do patrão, ou ele está desempregado. E você que não está aposentado hoje, mas vai se aposentar daqui 30, 40 anos, você vai conseguir a tua aposentadoria quando tiver o pé na cova. Quando tu estiver quase morto, você vai ser aposentado. Pelas leis da modificação da Previdência. E agora o servidor, chegou a vez do servidor. Então, mais adiante, essa reforma administrativa vai manter só os privilégios dos ricos, ponto. Só isso. O Estado vai ficar aparelhado. Aparelhado quer dizer, vai estar só os companheiros do governo de plantão, ponto. Para a parte final, temos ainda algumas coisas interessantes. Não pensem, não se iludam, que isto aqui da reforma administrativa começou agora. Não.
É como foi na CLT a mesma coisa. Primeiro eles andaram modificando uma leizinha aqui, outra leizinha ali, e tudo passava despercebido, até o coroamento com a quebra de tudo da CLT. A Previdência Social é a mesma coisa. Então, se vocês consultarem a Lei Complementar número 723, ela determinou o congelamento de salários, carreiras e concursos até 2021, até esse fim desse ano. E eles dizem que é por causa da pandemia. Então o salário do servidor público federal, de que tanto eles falam, que são os marajá, que isso aqui está congelado há muito tempo. Não acompanha mais a inflação, nem os reais, nada, não acompanha mais nada. Se você eu tenho isso aqui também. O salário de todo servidor público federal também nós temos. Fazer uma comparação com o legislativo e o judiciário. É um horror. É um horror. Estão atingindo que tem os mesmos salários, porque os que seriam Marajá no serviço público, esses não são atingidos, não vão ser atingidos, como as Forças Armadas. Estão fora disso aqui. Estão fora. O APEC 186 limita o teto de gasto. Então tudo agora é pretexto. Não vamos aumentar o servidor por causa do teto de gasto. Agora, não cobra uma dívida do rico, não cobra os bancos, não cobra as igrejas, não cobra os da herança, não cobra os grupos internacionais, os bancos internacionais, não liquidam com juro. O juro está comendo a nação, o juro está comendo o governo e ninguém mexe na taxa de juro. Quando saiu essa, eu lembro muito bem a PEC 95, quando saiu do teto de gasto público, eu lembro muito bem, estudei isso a fundo, atacou tudo aqui, orçamento do município, orçamento do estado, orçamento da União, mas não atacou o juro da dívida pública. É outro programa que eu vou falar sobre isso aí. Vocês vão ficar horrorizados com o que deve o Brasil, o compromisso do Brasil. E para concluir, precisa dizer mais alguma coisa? A não ser dizer agora, apelando para a consciência de cada um, fale com o seu deputado, com o seu senador. Aqui a nossa deputada Paulinha está se desdobrando de uma forma impressionante no sentido de buscar a consciência dos seus colegas lá na Câmara dos Deputados, o relacionamento que ela tem com os senadores, mas não façam, não perpetuem esse crime. Essa reforma é injusta, é ilegal. Não é possível que nós a aceitemos assim tranquilamente, como se fosse numa festa e num baile. Não é. Então pensem sobre isso. Qualquer pergunta, qualquer questionamento, façam, que eu estou qualificado, habilitado para responder. Tenho as matérias e o serviço de rede social é importante porque pode haver essa aproximação, esse debate, pergunta, resposta, sem problema nenhum. Então, era isso aí, e seguramente, à medida que a matéria for sendo discutida no Congresso e aparecer alguns aspectos que mereçam a nossa atenção, não tenham dúvidas, eu vou voltar aqui. Até lá, muito obrigado e saudações da deputada Paulinha.